Quero abrir agora uma janela muito especial para um convidado muito especial, um cara que eu admiro. Um craque, né? O cara é craque, né? É formado em administração de empresas pela Federal do Ceará. Esse cabra sabe muito do que está fazendo e vem fazendo há muito tempo lá no Fortaleza. Eu estou falando do Marcelo Paz, né? Marcelo Paz, seja bem-vindo, meu compadre. Palmas para o Marcelo Paz. Seja bem-vindo ao Joga nas 11, Marcelo. Você está bem? Muito obrigado pela acolhida, boa tarde, satisfação enorme falar com vocês. Estou bem, trabalhando aqui no clube e à disposição de vocês aí para a gente bater esse papo, conversar sobre futebol, sobre gestão, sobre Fortaleza, sobre tudo aí que possa ser interessante nessa tarde com vocês. Marcelo, você sabe que. Bom, você sabe, mas você é um cara muito admirado, né? Porque a gente vive falando de futebol brasileiro, e quando a gente fala de futebol brasileiro, a gente sempre fala da bagunça de alguns lugares. E fato é que você, desde que assumiu o Fortaleza lá atrás como presidente, agora como CEO, o Fortaleza veio a cada ano se firmando cada vez mais no cenário brasileiro de futebol, né? Você, hoje, o Fortaleza está passando por uma turbulência no Brasileirão, você segurou o Vojvoda. Aconteceu em 22, você segurou o Vojvoda. E eu queria que você falasse um pouco desse teu estilo, que eu diria que é um estilo não desesperante, ou seja, você não se desespera, mantém o foco e vai. Fala um pouquinho desse momento do Fortaleza e essa decisão de vocês aí do Fortaleza de manter o trabalho do Vojvoda. Eu acho que em futebol a gente tem que avaliar de fato o trabalho, não necessariamente os resultados. Claro que os resultados são importantes, impactam em muita coisa, impacta no humor do torcedor, impacta na expectativa, impacta no financeiro, quando você não tem uma passagem de fase que estava esperada, aquilo é ruim, mas a gente tem que ver o trabalho como um todo e principalmente conseguir projetar para frente. Quando a gente olha para o Vojvoda, para o trabalho dele, para a história que ele tem no Fortaleza, a gente acredita e projeta que ele é a pessoa mais adequada para fazer a mudança que nós precisamos para voltar para os trilhos. E assim foi em 2022, quando a gente passou o primeiro turno, onde só fizemos 15 pontos, ficamos 14 rodadas na lanterna do campeonato, demos uma reviravolta no segundo turno com o Vojvoda, mas com algumas outras mudanças. Tivemos jogadores, chegaram jogadores, ele mesmo mudou a forma de jogar naquele ano, deixou de jogar com 3 zagueiros, passou a jogar com 4, passou a se defender um pouco mais, e a gente fez 40 pontos no segundo turno, que é uma pontuação de campeão, né? Um time que faz 40 pontos por turno, o 80 é campeão. Então foi isso que a gente conseguiu fazer em 2022. É claro que se tem a expectativa de que esse ano vai fazer a mesma coisa de novo, futebol às vezes as histórias não se repetem, mas a gente acredita que ele tem potencial para isso, que o clube está mais estruturado ainda do que em 2022, a nível de elenco, e que o nosso segundo semestre deve ser bem melhor. O primeiro semestre, de fato, foi ruim, foi abaixo do esperado, em praticamente todas as competições, com exceção da Libertadores, que a gente conseguiu o objetivo esperado, que era passar de fase, estamos nas oitavas mais uma vez. É um clube que nunca tinha jogado a Libertadores em mais de 100 anos de história, a gente está conseguindo novamente passar de fase, mas as demais competições a gente foi abaixo, e é hora de corrigir, de retomar, de encarar novamente a rota das vitórias, das boas atuações, para, se Deus quiser, entregar mais um ano esportivo bom para a nossa torcida. Cosme. Marcelo, tudo bem? Bom, primeiro, parabéns pelo trabalho de anos, não desviando o foco. Eu sei que tem muita pressão no Fortaleza, o Ceará ganhando às vezes, o estadual perturbava, mas o que me chama a atenção é que você tentou muito buscar um parceiro que fizesse uma SAF, mas um parceiro minoritário. Você não encontrou. Agora você finalmente cedeu e vai estar buscando um parceiro que seja majoritário. E você vê o grupo, você apontou mesmo o Grupo City, que faz no Bahia, como um exemplo que você gosta muito. Como é que está essa busca? Você tem a possibilidade? Só não entendi uma coisa. Por exemplo, se chegar um grupo majoritário e assumir essa SAF, qual vai ser a sua participação? Como é que o Fortaleza vai poder palpitar? Me diz, explica, por favor. Cosme, satisfação falar com você. Leio sempre aí os seus artigos, suas colunas. Que bom. E é uma alegria a gente poder estar falando agora. Quando o Fortaleza criou a sua SAF, nós já temos a previsão estatutária de majoritário ou minoritário.
O estatuto já foi montado assim. Então, não tem que se fazer nenhuma alteração estatutária para receber um possível investidor majoritário. Já foi tudo pensado, com cláusulas diferentes. A venda minoritária, ela exige uma participação menor de votação. 66% dos votantes fazem a venda minoritária, porque toda venda volta para o Conselho Deliberativo e a Assembleia Geral de Sócios tem que aprovar. Isso não está no poder do Marcelo Paes, que é o CEO, ou do Conselho de Administração. A SAF do Fortaleza pertence à Associação Fortaleza Esporte Clube. E essa associação é regida pela sua Assembleia Geral de Sócios. Chegou o investidor minoritário. Ok, 66% votou, pode fazer a venda minoritária. Ah, não, chegou o majoritário. Aí já é um quórum diferente. Para a venda majoritária, tem que ter 50% de todos os votantes indo votar. Ou seja, se tiver um colégio eleitoral naquele período de 8 mil pessoas, 4 mil tem que votar e 85% dessas pessoas tem que votar a favor da venda majoritária. Caraca. Então, já está previsto no estatuto as duas possibilidades. Quando foi se fazer esse estatuto, essa transformação em SAF, isso foi amplamente discutido com o torcedor. Nós fizemos 4 a 5 plenárias abertas, em horários diferentes, em dias diferentes, para que as pessoas perguntassem, participassem, entendessem. E quando foi aprovada a nossa SAF, nós tivemos uma aprovação de 94% das pessoas. Foi assim, quase uma unanimidade. E naquele momento da aprovação, o que o torcedor queria era uma venda minoritária. Não queremos vender o clube, não queremos entregar o clube para um terceiro, não queremos alguém que não conheça a nossa história, e aí foi feito esse estatuto que protege mais a venda majoritária. Hoje, como o resultado esportivo desse ano não está tão bom, né? Aí já pensa, então tem que ser a venda majoritária, porque o Vital fez, com muito dinheiro, e a gente não vai conseguir competir. Muda-se um pouco o discurso, o que é natural, a gente encara isso com naturalidade, com tranquilidade, certo? Mas quem vai decidir é a Assembleia Geral de Sócios. Se houver uma venda majoritária, quem decide o futuro do Marcelo Paes não sou eu, é o comprador. O comprador que vai dizer quem ele quer. Porque se ele está comprando o clube, né, ele vai mandar na operação. Ele vai escolher quem são os executivos. O que eu posso garantir é que se eu estiver presente nesse momento, porque quem sabe quando vai acontecer, eu não vou fazer nenhum tipo de imposição. Jamais. De que só vai se eu tiver, se fulano tiver, se fulano tiver. O clube é soberano, o acordo de investimentos que decide isso, e as pessoas são passageiras. Eu estou há 10 anos e meio no Fortaleza, em diversas funções. Entrei na Série C, consegui levar o time até a Libertadores da América. Quando entrei, o time era 42º do ranking, era o 10º do Nordeste. Hoje nós somos o primeiro do Nordeste no ranking da CBF, o 9º no ranking nacional. No ranking da Comebol, a gente nem existia no traço. Hoje é o 37º. E certamente no ano que vem vai estar melhor, porque pela campanha da Libertadores desse ano. Então, existe uma história do serviço prestado. Mas isso não me dá nenhuma condição de impor nada no momento de venda. Quem vai escolher isso é a Assembleia Geral de Sócios e o investidor que, porventura, comprar, que vai escolher com quem quer trabalhar. É um processo claro, transparente e até muito oportuno a sua pergunta, né, porque é uma oportunidade que a gente tem de explicar aí para quem está nos acompanhando, caso esse movimento ocorra. E a venda majoritária tentamos sim, não foi possível até agora, de fato é uma venda mais difícil, porque geralmente quem bota dinheiro quer mandar, isso é natural em qualquer lugar do mundo. As vendas minoritárias às vezes ocorrem ao redor do mundo em clubes que já são SAFs, que já são empresas, então alguém vai lá e compra um percentual de ações daquele clube especificamente. Por exemplo, o clube que o John Textor é dono na Inglaterra, né? Crystal Palace, tem 3 sócios diferentes. Ele tem um percentual, outro tem outro percentual, outro tem outro percentual. À medida que o clube vai girando, surgem os compradores, surgem os investidores. Então, se pensou minoritário, hoje está mais sim a discussão majoritária, mas volta sempre para a Assembleia Geral de Sócios. E para finalizar esse tema, né,
nessa pergunta, claro que se quiser trabalhar no tema das demais perguntas, não tem problema nenhum. O que a gente sempre falou aqui e vai falar é o seguinte: em qualquer venda, seja majoritária ou minoritária, mais importante do que o tamanho do cheque é o quem. Mais do que o quanto, é o quem. Quem é o parceiro que quer fazer parte de uma história centenária? Quem é o parceiro que quer entrar num clube que tem 2 milhões de torcedores, que tem sonhos projetados aqui dentro, que tem histórias, que abrange uma região? Quem é mais importante do que o quanto? Então, esse cuidado a gestão tem que ter, né, de em chegando o parceiro, poder estudar bem, avaliar a idoneidade, a história, os objetivos, os propósitos que se vai ter com o clube, porque a gente está tratando de algo que é muito maior do que uma venda de uma empresa. É algo que tem um patrimônio, uma história, uma alma e que tem que ser muito bem preservado. Ô, Zé, posso falar? Manda antes. Marcelão, Rudy Landucci aqui, tudo bom, querido? De novo, parabéns aí, não tinha falado com você ainda. Tamo junto, satisfação. É legal você dar o exemplo, né, do Textor com o Crystal Palace, aí teve a confusão agora dele lá no Lyon. Enfim, ele tá no Botafogo há alguns anos. Eu acho que isso não é nem... É fato que ele mudou o patamar atual do Botafogo, que é gigantesco, mas tinha mudado muito a trajetória e ele mudou. Ganhou uma Libertadores, ganhou um brasileiro, que se você falar com o torcedor botafoguense há 5 anos atrás, o cara falar que era uma piada, que ia acontecer isso, e ele conseguiu. Só que tem um certo modelo ali, na minha opinião, tá, Marcelo? É a opinião do Rudy, que em uns momentos é meio barriga de aluguel. Ele pega o cara e logo já joga pro Lyon, e ele acaba não criando, na minha opinião, uma identidade de elenco, que eu não vejo vocês fazerem isso no Fortaleza. Ao contrário, vocês têm uma identidade, jogadores como o Tinga, que tá há tanto tempo aí, e vocês, na minha opinião, mereciam ter ganhado a Sul-Americana. Até foi um momento que eu fiquei bem pistola, que eu torci muito pelo Fortaleza e tal, mas eu vejo em alguns aspectos o que vocês fazem aí melhor, em alguns aspectos o que o Bahia com o City faz melhor. Você pode dar a tua opinião, o que você acha de acerto, de repente, na SAF do Botafogo, na SAF do Bahia, que você leva como exemplo aí pro Fortaleza? Bem, como é para falar de acerto, eu me sinto mais à vontade, né? Porque se fosse para falar de algo... Eu não ia te botar nessa. Eu não ia te botar nessa. O Botafogo, indubitavelmente, as conquistas esportivas foram sensacionais, né? Ganhar a Libertadores, que o Botafogo nunca tinha, acho que, chegado perto, e ganhar a Série A de novo, que tinha ganho em 95 lá com o Túlio Maravilha. Então, fazia muito tempo, tinha uma geração de botafoguenses que não tinha visto o seu clube ganhar grandes títulos. Então, isso aí é um legado que fica, que está na história, as taças estão lá, foram campanhas belíssimas, e isso é muito bom. Então, no caso do Botafogo, tem esse ponto aí específico, a capacidade de investimento, vieram grandes jogadores, né? Eu acho que a autoestima do torcedor botafoguense se elevou muito nesse período, disputou o Mundial de Clubes agora, então é um legado positivo. No caso do Bahia, eu vejo que tem vários pontos que são bem interessantes. Primeiro que tem um clube por trás, né, uma marca por trás, que é o Grupo City, que já tem know-how no futebol. Já tem know-how. O Manchester City é um case de sucesso de muitos anos, né, com vitórias em Champions League, com títulos seguidos na Premier League, com o Guardiola como grande comandante técnico, né, então é um case de sucesso e que traz o know-how, o conhecimento que se pratica lá na Inglaterra para os demais clubes da rede. Não só o Bahia, como o Montevideo City Torque lá do Uruguai, né? Tem um clube na Bolívia, o Bolívar, tem clubes em outros países que eu não me recordo, tem no estado da MLS, se eu não me engano, tem um clube também do Grupo City, então tem em outros países, e pelo que eu sei, essas pessoas conversam entre si, existe uma troca de informações, vamos ter um momento aqui com os scouts de todos os clubes do grupo, fisiologia, os profissionais de cada um dos clubes, então se troca conhecimento, se troca experiência, se tem um aprendizado coletivo ali, que eu acho que isso é muito bom. Então tem a questão financeira muito bem resolvida, principalmente quando o dinheiro vem para o Brasil, porque se vem em euro é 6-1, né, então é mais fácil, né, 6-1, é uma SAF que teve suas dívidas quitadas, todo mundo sabe que o Bahia quitou dívidas, tem um time competitivo, renovaram agora com o Rogério Ceni, se vê uma sequência, uma longevidade de trabalho,
Então tem muita coisa boa. Acho que o Bahia escolheu muito bem, um parceiro muito qualificado, e vejo como o SAF bastante rumo assim, de sucesso. Ainda não teve a grande conquista esportiva que se esperava, como teve o Botafogo mais rápido, né? Mas eu vejo que tem um caminho aí bem promissor. A gente sabe que nas categorias de base eles têm investido muito, né? Captadores aí do Brasil inteiro. Acabaram de tirar um treinador nosso aqui do Sub-17, que estava super bem, tirado daqui, levaram para lá para ganhar mais do que o dobro. Foi difícil. Aí, ó. Essa nem o Cosme sabia. Mas vamos achar outro aqui, vamos achar outro com qualidade. Então, vejo como um clube que fez um bom parceiro e que acho que tem aí um caminho bem interessante. Marcelo, para a gente terminar, eu te liberar já agradecendo, vamos falar da tua expectativa, porque tem clássico nessa volta do Brasileirão. Como é que está a expectativa para Fortaleza e Ceará, Marcelo Paz? O clássico é sempre diferente, em qualquer contexto, é um jogo que mexe com a cidade, que mexe com os ânimos, que mexe com o emocional, todo mundo que está envolvido, de dirigente, de jogador, de técnico, né, de torcida. A nossa torcida vive aí duas expectativas, né? Primeiro, de que a gente volte a ganhar do Brasileiro, passe a engrenar aí no segundo semestre diferente do que foi o primeiro, e de que ganhe o clássico. Esse ano a gente não ganhou o clássico ainda, então há uma chateação aí do torcedor, que é natural, também estou chateado com isso. Então a gente tem essas duas expectativas para domingo. O mando é nosso, né? Então a gente deve ter maioria na arquibancada. Aqui os clássicos são divididos, né? O mandante fica com 60, o visitante com 40. Então, eu acho legal isso, né? De ter as duas torcidas. Acho que é uma essência bonita do futebol. E aqui no nosso estado a gente tem conseguido manter isso por muito tempo. E a expectativa é de fazer um grande jogo e, quem sabe, conseguir uma vitória, que essa vitória possa ser aí o início de uma sequência positiva no Fortaleza. Mas é um clássico, é difícil, é disputado. O Ceará está com um grande time, né, está com um ano esportivo muito bom, a gente reconhece isso, parabeniza isso, é um grande adversário que a gente respeita muito, mas vamos fazer o nosso melhor para quem sabe no domingo a gente possa dormir feliz. Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, legal, e além de inteligente, gente fina pra caramba. Educado. Tive prazer de encontrá-lo lá na nossa reunião Record R7, Desimpedidos. Legal. E a gente termina sempre aplaudindo quem a gente gosta, Boa. tá, Marcelo? Boa, Marcelão. Bom, Marcelo. Ó, tem gente, tem clube de São Paulo que quer você, viu? É eu bom soube saber. disso. Não foi o meu? Não foi o Corinthians? Foi exatamente. Pois é, Marcelo, se Eu, quiser, como velho. corintiana, gostaria, hein? A Do gente jeito vai que na tá, ele Vila não vai não, Madalena já junto. conhecendo ele não vai querer ir não, Eu velho. não desejo isso pra ele. Tá Vai tudo pegar tão essa bucha. certinho lá, rapaz. Marcelo Paz, muito obrigado, viu? Boa tarde. Obrigado, um forte abraço a vocês, contem sempre com a gente aqui do Fortaleza, desejo muito sucesso e um ótimo programa. Obrigado. Obrigada. É bacana, né? Você Que vê cara assim, legal, né? uma coisa leve, Maravilhoso. né? Tá tudo Cara, funcionando esse bem. cara ainda vai chegar a hora que tiver organizado, ainda é capaz de chegar na CBF ainda, mano.